Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas se dizei uma só palavra e minha alma será salva. Podem sentar-se, caríssimos irmãos. Essas palavras do Santo Evangelho inspiram sobretudo aos nossos corações. Devemos olhar para este contexto, o qual o evangelista São Mateus quer inspirar aos nossos corações, sobretudo, duas virtudes: a fé que nos dispõe a crer naquilo que Deus nos propõe, para que nós possamos, deste modo, agradar a nosso Senhor. E com a fé, nós alcançaremos muitas coisas. Mas a fé não basta, é necessário também uma outra virtude, a virtude da humildade, que nos faz nos colocar diante da nossa verdade, que nós somos fracos, pecadores e temos limitações, diante também de uma outra verdade, a verdade que Deus é um Senhor absoluto e tem o poder em suas mãos. Então nós nos colocamos neste contexto sobre essas duas virtudes, as quais nós vamos meditar para a nossa edificação. Este evangelho que nós acabamos de escutar, do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, nós percebemos que ele foi escrito justamente nessa parte do Evangelho que coloca alguns milagres de Nosso Senhor. E o Evangelho começa dizendo que Jesus desceu da montanha, ou seja, nós, se formos olhar essas páginas do Santo Evangelho, vamos perceber que Jesus estava fazendo o seu sermão da montanha. Por isso, ele dizendo aquilo que são as coisas mais importantes para a nossa edificação, ele começa, portanto, também a fazer os seus milagres. Então, Nosso Senhor nos dá a sua doutrina de modo primário, ou seja, que inspira a nossa fé, que garante a nossa fé, a crença na sua pessoa, e ele, sendo verdadeiro Deus, ele vai começar a fazer esses sinais, esses milagres, para que também nós possamos acreditar cada vez mais na sua pessoa. Para nossa edificação, para nós desejarmos ser humildes, nós devemos olhar em primeiro lugar para a própria pessoa de Jesus. Nosso Senhor, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, ele nos enche de grandes exemplos de humildade. Toda a sua vida é justamente viver na humildade. Porque existindo na condição de Deus, vai nos dizer São Paulo, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens, e sendo reconhecido por condição como homem, humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. E é curioso notar também que essa passagem do Santo Evangelho que nos narra essa frase tão importante do centurião que diz para Nosso Senhor: Senhor, eu não sou digno. Então ele reconhece em primeiro lugar a sua pobreza e ele possuía uma grande humildade. E para nossa edificação, a Santa Madre Igreja vai colocar essas palavras para que nós possamos preparar bem o nosso coração para receber a Jesus sacramentado. Ele está realmente presente no meio de nós e diante da sua presença nós devemos estar humildes. E a humildade é, em primeiro lugar também, um lugar onde pode nascer e onde nasce a caridade, o amor a Deus, sobretudo, e também o amor aos nossos irmãos. A vida cristã, ela consiste na identificação perfeita com Cristo. Só na medida em que nós nos unimos a Ele, é que nós somos introduzidos na comunhão com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, fonte de toda a caridade, e nos tornamos capazes de amar os outros homens com o mesmo amor com que Ele nos amou. Ser humilde como Cristo significa servir a todos, morrendo ao homem velho, aos nossos pecados, às tendências que existem em nós, que são originadas do pecado original, que estão em nossa natureza. Por isso o cristão, ele deve entender que as humilhações, aquilo que são contrariedades a nós, devem ser levadas por amor, são saborosas e doces, são uma bênção de Deus para cada um de nós. Assim vai dizer São José Maria Escrivá.
Em primeiro lugar, a virtude da humildade, ela traz uma grande paz ao nosso coração. Ao contrário, a soberba e o orgulho produz sempre uma inquietação e uma insatisfação em contraste com um profundo gozo interior que provém da humildade. Uma pessoa soberba, ela sempre vai reclamar de tudo, seja de coisas naturais, em relação aos comportamentos de outras pessoas que se relacionam conosco, mas também ela vai ser sempre, na verdade, ela vai sempre se colocar no lugar também de Deus, seja de um modo velado, mas ela quer que Deus sempre faça as suas vontades. Pelo contrário, o humilde é aquele que, reconhecendo a sua pequenez, reconhece que todas as coisas provêm de suas mãos santas. A soberba é sempre um eco daquela primeira rebelião em que o homem tentou suplantar a Deus do seu coração, perdendo como consequência a amizade com o Criador e a harmonia consigo mesmo. A pessoa orgulhosa confia tanto em suas potencialidades, aquilo que elas são capazes de fazer, que chega a esquecer a sua natureza carente de redenção. Então, o orgulho produz em nós tirar a importância da nossa dependência de Deus. Vive de tal modo apegada aos seus próprios gostos e opiniões que não consegue apreciar nem valorizar positivamente uma visão diferente da sua. Digo isso também em relação, é claro, às outras pessoas, mas sobretudo em relação a nosso Senhor. E essa dificuldade que todos nós temos de submeter-se a outras vontades leva-nos também a não aceitar a vontade de Deus. E a virtude da humildade, ela exerce uma grande atração em relação às outras pessoas, mas também em relação a Deus. Cito como exemplo, se nós olharmos de modo muito humano para Santa Teresa de Calcutá, nós não teríamos grandes atrativos naquela pequena mulher, mas ela, por seu amor a Nosso Senhor e por sua humildade, ela atraiu muitas pessoas a Cristo e continua ainda a atrair muitas pessoas a Nosso Senhor. E também, se Santa Teresa atraía muitas pessoas, sejam pessoas que não praticavam o cristianismo, pessoas pagãs, muçulmanos, judeus, ela recebia a admiração de muitas pessoas. Mas Nossa Senhora foi aquela escolhida justamente porque ela era humilde. Ela mesma vai dizer, vai cantar que Deus olhou para a pequenez de sua serva. A alma da pessoa humilde, pelo contrário, experimenta a maior plenitude interior quando percebe que o ser absoluto, que é Deus, que nos criou, nos mantém na existência e se nos revela com o rosto humano em Jesus Cristo. E nos leva a conhecer a generosidade e misericórdia divinas e a sua condescendência para com as suas criaturas, leva-nos a desfrutar deste modo que nós somos muito amados por Deus e sente-se movida a compartilhar com os outros este permanente deslumbramento. A palavra grega que está presente neste evangelho, que vai ser justamente aquilo que nós estamos falando sobre a humildade, é a palavra tapeinos, em grego, que quer dizer justamente uma pessoa humilde, que é justamente o quê? Que deu origem à palavra tapete, ou seja, está sobre a parte de baixo. Então, o nosso Senhor, ao olhar para aquele centurião, ele percebe justamente essa grande fé que habitava em seu coração, mas, sobretudo, a sua humildade, e ele vai fazer o milagre que ele tanto queria, e nós também somos convidados a experimentar este poder de Cristo em nossas vidas. Temos grandes problemas, sejam humanos, físicos, espirituais, psicológicos, mas todos nós temos a capacidade e a possibilidade de receber Jesus que vem tocar aos nossos corações. Às vezes nós temos a impossibilidade de recebê-lo sacramentalmente, mas nós todos podemos, como este homem, cheio de fé e de humildade, que demonstra a sua dependência a Cristo, nós somos também convidados a nos preparar a receber a Jesus na Sagrada Comunhão, seja pessoalmente aqui na igreja, mas muitas vezes também fazer a comunhão espiritual. E muitas das vezes a falta de humildade
ela nos leva ao pessimismo, ela vai sempre nos sufocar em nossos problemas, que às vezes nos invadem. Em geral, não se encontra na pequenez humana ou no esforço que devemos realizar diante de uma determinada tarefa. Por que que os homens nos, vai perguntar a São José Maria Escrivá, por que nós ficamos tristes? E ele respondia, porque a vida na terra não se desenvolve como nós pessoalmente esperávamos, porque surgem obstáculos que impedem ou dificultam que levemos a cabo aquilo que nós pretendemos. Então, nós nos deparamos constantemente com as nossas limitações. Nós não somos super-homens, nós não temos superpoderes, e é justamente isso que nos recorda a nossa dependência de nosso Senhor. O próprio Jesus vai nos dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. E, portanto, a alma que ama a Deus, que aprende a ser humilde em suas limitações dia a dia, deve repetir sempre na oração. E a oração é a humildade do homem que reconhece a sua profunda miséria e a grandeza de Deus, a quem se dirige e adora, de maneira que tudo espera dele e nada de si mesmo. A paz, portanto, caríssimos irmãos, que é fruto da humildade, é recuperada quando, ao invés de nós raciocinarmos humanamente e refletirmos sempre com pessimismo em nossos problemas, em nosso interior, sobre aquilo que nos acontece, devemos procurar deixar de lado essas coisas e preocupações e voltar o nosso olhar a Cristo, e devemos acalmar as nossas almas. Devemos usufruir dessa grande virtude que nos coloca diante dessa postura autêntica diante de nosso Senhor. Que nós possamos, assim, caríssimos irmãos, ser e procurar a humildade, ser humildes e procurar ocasiões para provar de fato a nossa humildade. Temos exemplo no próprio Jesus, temos também um exemplo em Nossa Senhora, e todos os santos, eles, se de fato, em sua vida humana, procuraram a santidade de modo verdadeiro, eles nunca se acharam pessoas melhores do que os outros, mas pelo contrário, eram pessoas extremamente humildes e reconheciam a sua pequenez. São Francisco de Sales, ele dizia que os maiores santos eram aqueles que eram mais humildes, ou seja, eram aqueles que se achavam mais pecadores. E Nossa Senhora nos faz presente a necessidade de sermos humildes para vivermos perto de Deus. Aqui nós nos colocamos neste evangelho, o qual Jesus vem ao nosso encontro, adentra a nossa casa. É um convite para ele vir até nós. Na continuação desse santo evangelho, nós percebemos que Jesus está na cidade de Cafarnaum, e ele vai realizar também, logo em seguida, o milagre sobre a sogra de São Pedro. Nossa Senhora é o modelo de alegria, precisamente porque também é modelo de humildade. E aqui a humildade e a alegria, elas estão intimamente relacionadas, porque, como vai nos dizer Santa Teresa, a humildade é a verdade sobre Deus, aquilo que Deus é de modo absoluto, mas também a nossa verdade, conhecendo de modo muito sincero aquilo que nós somos. A minha alma, vai dizer Nossa Senhora, nos mostrando assim um grande modelo de humildade. A minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na baixeza da sua escrava. Nós possamos assim pedir nessa Santa Missa, iremos em poucos instantes receber a presença de Jesus em nossas almas, em nossos corações, para que Ele possa de fato curar, seja coisas físicas e naturais em nós, mas Ele também possa curar as nossas doenças espirituais que nos fazem tanto mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.